Ele é paulista, estudou engenharia mecânica, mas largou tudo para viver na Amazônia como sertanista e indigenista. Há mais de 30 anos, ele trabalha com índios no Acre e há mais de 20 com os isolados. No papo de hoje, eu vou conversar com José Carlos dos Reis Meireles Júnior, coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Rio Envira da FUNAI, no município de Feijó. Olá, Meireles, é um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Prazer é meu. Bom, como eu falei na abertura, é um papo de índio, né? Uma conversa sobre índios, mais especificamente sobre índios isolados. Recentemente, fotos ganharam o mundo, dando conta da existência de índios isolados aqui na região do Acre. Bom, essas fotos são recentes, são agora do começo do ano, mas há quanto tempo vocês da FUNAI já sabem da existência dessas pessoas nessa região do Acre? Muito antes dessa frente de proteção ser criada, em 1988, ela foi criada com o nome de Frente de Atração, naquele tempo era Frente de Atração ainda, já se sabia da existência de alguns grupos isolados nessa região do Acre, especificamente entre as cabeceiras do Tarauacá, do Envira, do Purus, daquela região ali. Existiam informações assim, pontuais, vamos dizer assim. Acontecia um ataque de índio isolado, alguém matava um índio, depois se sabia. Depois que a gente instalou essa frente de proteção, a gente começou a mapear esses povos, a localizá-los, a ter uma noção melhor de onde essas aldeias deles se encontravam, fizemos sobrevoos. Esses índios específicos que saíram nas fotos, que correram aí o mundo, a gente tem... O primeiro sobrevoo que a gente fez da região foi em 1989. Desde aquele tempo a gente sabia da existência desses índios. Só que a gente nunca tinha vinculado na mídia as fotos. Mas a gente vem monitorando esses povos, né, há bastante tempo. E depois desses 20 anos, a gente chegou a algumas conclusões. Primeiro, que não existe um povo indígena só nessa região, isolado. Existem 4 povos distintos. Como é que se identifica, Meireles? Porque existe uma preocupação com o não contato, né? Como é que se identifica que não é um povo, são etnias diferentes? Tá, ok. Então, primeiro, se você pegar uma foto de uma maloca de um grupo e pegar uma foto de uma maloca do outro grupo, você vai ver que a arquitetura, as construções das casas são diferentes, né? A arquitetura das casas é diferente. Aqui e acolá eles jogam umas flechas lá na gente, as flechas são diferentes. O corte de cabelo dos homens e das mulheres são diferentes, entendeu? Então, a pintura corporal é diferente. Então, são povos distintos, né? Você tem um índio que tem um cabelo comprido até no meio das costas. Depois você tem um outro grupo que o índio que corta o cabelo curtinho, tipo cuia. São povos distintos. Podem ser grupos de um mesmo tronco linguístico. Podem ser grupos de etnia pano, por exemplo. Panos são os índios que falam as línguas parecidas com os Caxinauá, com o Jaminau, com o Javanau. Desses grupos, 3 são, vamos dizer, sedentários. Sedentário que significa o quê? Tem roçados, são agricultores. Então eles se fixam no lugar. E um grupo é nômade. Ele circula entre o Brasil e o Peru. Então, depois desses 20 anos, da suposição que havia um grupo, nós já temos certeza que tem 4. Um desses grupos está migrando agora do Peru para o Brasil, coisa que depois, mais pra isso é frente, interessante de perguntar. Essas pessoas são brasileiras ou são peruanas? Bom, eu queria deixar claro aqui que eles não são nenhuma coisa nem outra, eles são, né? índios. São índios. Relação de país, claro, para eles não existe, e eles são anteriores à criação do Estado brasileiro e do Estado peruano. Às vezes a gente fala índios do Acre, eu prefiro falar índios no Acre. Índios isolados no Acre, índios isolados no Peru. Mas esse grupo que saiu nas fotos, que a gente fotografou as pessoas, eles vivem em território brasileiro, nunca saíram daqui. Eles estão em território brasileiro. Tem um grupo que recentemente, nesse último sobrevoo que a gente fez, por conta de uma exploração de madeira que está vendo no Peru, de uns 4 anos para cá, começou a descer umas pranchas de madeira pelo rio Envira, quer dizer, exploração de madeira no Envira peruano, lá é área de índio isolado. Na mesma época que isso aconteceu,
começou a aparecer uns índios diferentes, que a gente não conhecia. A gente conhecia 3 grupos na região. Entendi. Né? Eu fui fazer uma viagem, dar uma olhada na fronteira, essa história dos madeireiros peruanos invadir o território, como recentemente, até há poucos dias, de novo, Sim. lá no Parque da Serra do Divisor. Eu fiz uma viagem por terra, na fronteira, e passei numa área que eu já tinha andado e já tinha feito sobrevoo, e comecei a ver muito vestígio de índio. Tinha muito rastro, caminho, escutei grito, e marquei no GPS ali a área. No sobrevoo fui lá conferir, achei 2 malocas recém-chegadas do Peru. Sinais de imigração, então, né? Essas malocas não existiam, né? Há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Uma delas estava chegando há poucos dias, nem as casas estavam feitas ainda, eram uns tapiris provisórios. Então isso demonstra que essa exploração madeireira do lado do Peru está, vamos dizer, empurrando, forçando essa migração desses índios para o lado de cá. Em princípio, tudo bem, sejam bem-vindos, mas isso pode gerar problemas, já está gerando alguns problemas, porque esses povos ocupam um território muito grande, eles andam muito. E está começando a aparecer índio isolado com frequência maior que a comum nas aldeias dos índios aculturados, dos Kaxinawá, dos Axanica, dos Kulina, e isso está gerando uma certa tensão. Esses índios que estão vindo de lá para cá estão sendo expulsos, a custa de tiro, estão sendo mortos e tal. O Caba já vem para cá, já, vamos dizer assim, com raiva. E uma coisa que tem que se entender é que a mão de obra madeireira do lado do Peru, quer dizer, vamos dizer, 99% da mão de obra são índios. Que índios? Índios Axanica, que moram no Peru, índios Kaxinawá, índios Kulina, que estão sendo usados pelos madeireiros para expulsar esses índios para cá. Quando os índios isolados vêm para cá, quem que eles vão encontrar aqui? Índios Axanica, índios Kaxinawá. O cara já vem de lá expulso. Chega aqui, encontra os índios, não tenho mais para onde correr, vou começar a atacar esses caras. Isso pode gerar um conflito. Já houve algumas flechadas, já andaram atirando uns nos outros. Nós estamos na iminência de um conflito. E esse conflito só não vai acontecer se o governo brasileiro e o governo peruano sentarem e resolverem fazer uma política comum nessa área de fronteira. Não adianta o Acre, aqui, essa região do Acre, ser preservada, e do outro lado tem a exploração madeireira. Claro. Como isso são relações internacionais, a gente da FUNAI fica com Se fosse aqui no território brasileiro, estivesse explorando madeira lá na área dos índios isolados, a gente pegava a Polícia Federal, o IBAMA, ia lá e resolvia a questão. Acontece que essa história é no outro país. A gente fica de mal atado. Agora, diante dessa argumentação, Meirelles, se percebe o seguinte: é uma área grande, é difícil de fiscalizar, de monitorar com eficiência, tem esse problema de fronteira entre os países, mas pensando assim, quer dizer, a gente quando imagina isolado, a gente fala mais desse contato mais permanente, mas vez por outra, algum contato deve acontecer, seja em razão desses problemas dos madeireiros ilegais, missões religiosas que devem, andar por essas... mas é possível perceber também uma vontade dos índios de não estabelecer esse contato, de querer se manter distante? Bom, então, a primeira coisa que confunde um pouco quem não conhece o assunto é o nome. A nomenclatura oficial desses índios são índios isolados. Essa palavra isolado dá a ideia que a pessoa nunca viu um branco, nunca viu ninguém. Exatamente. Não é bem assim. Esses povos sabem que nós existimos, afinal nós estamos matando eles há 100 anos. Exato, correto. Eles sabem que a gente existe, eles já usam instrumentos de ferro que eles roubam em colocações de seringueiro, ou com os índios aculturados, ou lá na base da Frente em Vira. Teve um ano até que eles estavam saindo muito atrás de terçado e machado. Eu fiz um sobrevoo e joguei os machados e os terçados lá nas malocas, para eles não saírem. E também não ligarem o fato a nenhuma pessoa. Né? Agora, esses povos, até hoje, o que eu percebo é que eles querem continuar lá do jeito que eles sempre estiveram. Entendeu? Eu não vejo nenhum sinal deles quererem entrar em contato com a gente, no que eles estão muito certos.
né? Porque o contato é uma coisa complicada e desastrosa para os povos indígenas. Tem a doença, né? A gente vai ter que ter um esquema de saúde muito bom para não deixar essas pessoas morrerem. Eu já vi contatos que têm problemas seríssimos de saúde. Preservação da cultura, né? Da língua, outro problema sério que esses índios enfrentam quando entram em contato com a gente é a cabeça. Porque ele vai entrar em contato com um monte de coisas que ele nunca imaginou que pudesse existir. É muita informação que vai entrar na cabeça dele de uma vez. Seria o mesmo que a gente tivesse aqui agora, descesse um disco voador aqui, saísse uns caras verdinhos aí e mostrasse um monte de coisa que a gente nunca viu. É mais ou menos isso o contato. Então, além da questão da saúde, que é séria, tem essa questão. O índio, quando faz contato, ele tem que ter tempo para absorver devagar essa... Afinal, são uma diferença tecnológica aí de pelo menos 10, 15 mil anos. Você não pode dar um pulo de 10 mil anos num ano. Você quebra a perna. Não é possível. Ou então quebra a cabeça, que é o que acontece. Então, felizmente ainda, eles têm espaço, porque esses povos dependem fundamentalmente do espaço. A hora que o espaço deles começar a ficar reduzido, ele não puder se exercitar mais enquanto isolado, ele vai sair ou no seringal ou lá na base, porque não vai dar para ele ser mais o que ele é. Mas a ligação desse povo com o espaço deles é uma ligação visceral. Uma coisa depende da outra. Meirelles, nosso papo está muito bom, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar no próximo bloco. Tá ok. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com o sertanista e indigenista José Carlos dos Reis Meirelles Júnior. Aqui, o papo que acontece aqui na Biblioteca da Floresta, em Rio Branco. E lembrando, se você quiser saber um pouco mais sobre essa entrevista, é só acessar www.ac.gov.br/blog do Ideias. Meirelles, retomando a nossa conversa, você falava dessa preocupação da FUNAI, do governo brasileiro no bloco anterior, de manter uma distância dessas pessoas. A política, me parece agora, é que não se preocupar com esse contato, né? A preocupação não está focada nesse contato. Para isso, obviamente, é preciso contar também com a vontade do governo peruano. Já existe conversa entre os países? Já tem algum projeto nesse sentido de Brasil, Peru definirem qual é o melhor caminho para cuidar dessas pessoas? Bom, antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma rápida explicação. Quando em 1988 algumas pessoas se reuniram, antropólogos, sertanistas, indigenistas, e criou-se uma nova política para índios isolados que a FUNAI adotou como política oficial. Qual é, vamos dizer, a espinha dorsal dessa política? Existe um povo isolado, se constata que ele existe, tenta-se demarcar um território para esses povos e protege esse território e esse povo sem fazer contato. O contato é só no último caso, no caso do resgate de um grupo que está sendo ameaçado de extinção. Não é o caso desses grupos. Então, a nossa política é essencialmente de proteção. Se o índio quiser fazer contato, ele vai fazer por conta própria, por vontade dele. Afinal, a gente tem que respeitar o direito que ele tem de permanecer isolado. Claro. Com que direito eu vou chegar lá e fazer contato sem ele querer? Né? Bom, então essa é a política do nosso lado aqui. As terras indígenas desses povos já estão demarcadas, a última vai ser demarcada agora esse ano. São 3 terras de indígenas para isolado aqui, que dão 638 mil hectares. Do lado do Peru, existem algumas reservas para índios isolados. Só que está havendo exploração de madeira nessas reservas, tem reservas para índios isolados sobrepostas a concessões petroleiras, a concessões minerais. A legislação lá no Peru não é tão, vamos dizer, exigente quanto a legislação brasileira. E a gente está tentando, né? Recentemente eu estive em Brasília com o presidente da FUNAI, fomos conversar com o embaixador do Peru, o seu Hugo de Zela.
lá expor essas questões para ele, o que é que está acontecendo nessa fronteira, porque a gente tem que entender que isso é essa região é uma região única. A fronteira não é um muro de Berlim, sem dúvida, né? É uma coisa dinâmica. E se não tiver uma mesma política, essa coisa não vai dar certo, né? O estado do Acre tem uma política fantástica. A gente está olhando lá para aquele mapa ali na parede, você vê que toda a fronteira do Acre com o Peru são áreas de preservação. Mas se do outro lado a coisa não for mais ou menos parecida, isso a médio e longo prazo não vai dar resultado. E os índios que estão nesse meio, né, principalmente os isolados, que são os mais, vamos dizer, sensíveis, vulneráveis a essa invasão territorial, vão ser os primeiros que vão sofrer as consequências. Mas eu creio que já tem um começo, já tem algumas conversações do governo peruano, o presidente da FUNAI esteve conversando com o embaixador do Peru, tiveram outras conversas. Eu acho que, agora isso é demorado, né? Essas relações internacionais não são tão rápidas quanto a gente espera que elas sejam, né? Mas, enfim, as coisas são assim mesmo. Enquanto isso, a gente vai tentando proteger os índios do lado de cá e torcer para que essa migração desses povos que estão vindo de lá para cá não crie um conflito aqui, entre que só vai morrer índio. Claro. Não vai morrer nenhum branco nesse conflito. Entendeu? Isso é que é o mais triste. Agora, diante dessa política adotada pela FUNAI, como é que se dá o trabalho de vocês? Como é que é o teu dia a dia? Como é que você monitora essas pessoas? Como o nosso trabalho, fundamentalmente, é um trabalho de vigilância, vamos dizer assim, nós temos lá essas 3 áreas indígenas. Lá na cabeceira do Envira, qual é o meio de acesso a essa área? Se alguém quiser ir lá, ele vai usar o rio. Então nós temos um posto de vigilância no Rio Envira, né? Temos um posto de vigilância no Rio Tarauacá, que é na outra terra que é emendada com a terra do Envira, e nós estamos demarcando uma outra terra agora, que vai ter um posto de vigilância no Rio Santa Rosa, que é aquele afluente do Purus, que faz o limite do Brasil com o Peru, que são as 3 entradas da terra dos isolados. Nesses postos a gente mantém um pessoal fixo. Há 20 anos que eu trabalho lá, há 20 anos tem gente todo dia lá. Eu estou aqui, mas o pessoal está lá. Nós somos uma equipe eu coordeno a frente, cada posto tem 6 trabalhadores, um responsável, né? E isso é a vigilância, vamos dizer, do dia a dia terrestre. A gente faz monitoramento aéreo, né? Quando pode, pelo menos uma vez por ano, olhar as malocas, como é que estão, se estão aumentando, se estão diminuindo, né, para ver se não está havendo invasão de madeireiros e tal. Hoje a gente já usa até outra ferramenta que são fotos de satélite. E a gente tem até o Google hoje, né, o Google Earth, que a gente encontrou recentemente uma coisa que depois nós vamos sobrevoar para ver, que me parece uma nova maloca. A gente achou no Google, cara, mexendo lá. Incrível, né? Quer dizer, é uma tecnologia, se você usar bem, você evita inclusive sobrevoo, que é uma coisa interessante, você tira a foto, mas é uma agressão. Não deixa de ser agressivo. Os índios que acham esse passarinho monstro que está voando aqui em cima de casa, né? É uma coisa, a gente procura não sobrevoar abaixo, não dar rasante, mas de uma certa maneira é ainda uma coisa meio invasiva. O monitoramento via satélite é uma coisa mais tranquila, né? Uma tecnologia nova que está aí à disposição da gente. No teu trabalho, num desses encontros, né, com os índios, você chegou a ser flechado, né? Mas como é que foi essa história, Meirelles? Isso foi em 2004, nesse tempo, quando eu comecei a trabalhar nessa região, eu fiz a proposta dessas 3 terras indígenas e desses 3 postos de vigilância. Isso eu fiz em 1989. A última terra indígena está sendo demarcada esse ano. Você vê que as coisas não são tão rápidas assim, né? Elas demoram a acontecer. Nesse tempo eu já propunha um posto de vigilância no Rio Tarauacá. Até 2004 esse posto não existia. Umas pessoas subiram o Rio Tarauacá, entraram na área dos índios isolados, encontraram os índios lá, mataram lá os índios e tal. Os índios ficaram muito bravos, né? E uns 15 ou 20 dias depois, eu estava lá no Envira, fui pescar num domingo, o grupo passou lá, me viu, quer dizer, qual é a ideia que esses índios têm do mundo branco? São aquelas poucas pessoas que eles conhecem do entorno da terra deles ali. Então eu vou lá no mato o índio, vou-me embora, amanhã tu vai pescar, o índio passa, olha, lá está o parente do cara que matou meu irmão. Flecha em você. Foi o que aconteceu comigo. Mas essa flechada, de uma certa maneira, foi até interessante, porque por conta dela,
foi criado o posto do Tarauacá. Eu espero que eu não precise levar outro para criar o posto agora. Eu já ia te falar isso. Eu espero que não seja preciso outra para avançar um pouco mais. Mas normalmente é bom que se diga, quando você tem notícia que o índio isolado está atacando alguém, tem algum problema, pode ter certeza que ele está sendo acuado. Eu sempre brinco lá em Feijó com as pessoas que eu conheço. Você já viu algum índio isolado aqui em Rio Branco flechando alguém? Ele flecha quem? Quem vai lá invadir o território dele, vai lá mexer com ele. Se você não mexer com ele, deixar ele tranquilo no canto dele, ele passa milênios lá no cantinho dele e não mexe com ninguém. O problema é quando as pessoas matam os índios isolados, o cara pega o índio, esconde ele lá no buraco de tatu, no mato, não conta pra ninguém, ninguém fica sabendo. Quando o índio flecha alguém, sai no Jornal Nacional, na notícia Reuters, do mundo, é verdade. Essa que é a questão, né? Eu já fiz contato com povos isolados. Quando você entra em contato com esses povos, eles começam a contar depois a história deles, aí você vai ver o outro lado da moeda. Sem dúvida. Né? Sempre é a gente que começa a confusão. Porque eles não saem do lugar deles para atacar ninguém, a gente é que chega. A fronteira agrícola, a fronteira de expansão é que vai. Expandindo. Né? E no teu trabalho, Mirelle, você tocou um ponto interessante, nesses sobrevoos, nesse monitoramento. Você tem percebido um aumento dessa população? Olha, esse grupo que saiu as fotos aí, que vocês viram das pessoas, esse grupo acho que sem medo de errar, o primeiro sobrevoo que a gente fez e viu algumas malocas dele foi em 89, nós estamos em 2008, 20 anos, vamos dizer. Eles quase que dobraram a população. Nossa. Aumentou muito. Por quê? Porque eles estão com o território. Isso é uma coisa interessante de se falar, porque esses povos, quando eles estão sendo perseguidos, estão sendo acuados, estão sendo atacados, correm para um canto, as mulheres deixam de parir. As mulheres não têm filho. Porque não dá para ter filho numa condição dessa, você correndo para aqui e para lá. Elas deixam de ter filho, simplesmente. Elas fazem aborto, elas sabem de raiz, aí no mato, anticoncepcionais, não têm filho. Quando um grupo desse está tranquilo, está numa área, não está tendo invasão, eu vi pelas fotos, eles estão com roçados muito grandes, estão com muita comida, estão tranquilos, estão felizes, né? A população aumenta, entendeu? Isso é um indicador. Se você tem um grupo isolado que está aumentando a população, eles estão tranquilos. A partir do momento que eles começam a se sentir ameaçados, a população estabiliza ou diminui. Entendi. Né? Mas a gente ficou muito feliz, né? Porque é a prova que esse trabalho de proteção dá certo. Claro, entendeu? sem dúvida. Esses povos estão aumentando, isso é um dado incontestável. Quer dizer, o trabalho está rendendo frutos. Claro que não é ideal, a gente precisa de muita coisa, mas pelo menos a filosofia, eu acho que isso é uma prova que essa filosofia de proteção funciona. Mirelle, a Biblioteca da Floresta está com uma exposição muito interessante sobre índios isolados e eu sei que você foi consultor dessa exposição. Queria que você falasse um pouquinho dessa exposição e da possibilidade de estudantes e pessoas da cidade também poder ter contato com essas culturas, né? Eu fiquei muito alegre quando o Edgar de Deus, né, que é o coordenador da biblioteca, a gente conversando, vendo as fotos, surgiu a ideia, por que a gente não faz uma exposição sobre os isolados? E dessa conversa a coisa foi crescendo e foi juntando pessoas, o Terry Aquino, o Marcelo Iglesias, né, o Marcelo Petrafita, Edgar, as pessoas tinham as fotos e tal. E nós estamos agora, eu digo nós, né, porque eu também estava no meio dessa história. Aliás, eu não pensei que desse tanto trabalho fazer uma coisa dessa. Organizar isso tudo, né? A sexta-feira agora, praticamente às 5h30, 6 horas da tarde, a gente está inaugurando. A expectativa é que a ideia dessa exposição é, primeiro, para as pessoas olharem esses habitantes que tem no estado do Acre, que eram desconhecidos ou não vistos, ou às vezes eram lendas, histórias. Verdade. Eles não são lendas nem histórias, eles são reais. Verdade. Então essa exposição, primeiro, vai mostrar isso. E segundo, a ideia dessa exposição é para quebrar um pouco daquele preconceito do índio brabo, do índio selvagem, né? Aqui no Acre tem a história do índio sem contato, é o índio brabo, é aquele índio que mata. Não é nada disso. Então, é para mostrar para as pessoas que essas pessoas existem, estão aí, têm que ser respeitadas,
né? E são outros habitantes, né? São a diversidade desse estado, claro, já tão diverso, né? Eu acho que se essa exposição conseguir fazer isso, ela cumpriu o objetivo maior dela, que é mostrar, principalmente para os estudantes, para a meninada mais nova, que sempre está aqui, essa biblioteca está sempre cheia, mostrar isso, quebrar um pouco esse preconceito do índio bravo, do selvagem, que não é nada disso. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, a biblioteca e o governo do estado estão dando uma grande colaboração, porque essas pessoas vão crescer amanhã, né? Uma outra mentalidade. Com uma outra mentalidade, né? E talvez vão respeitar mais esses povos, que é só do que eles precisam da gente. Eles não precisam de nada, os isolados. Absolutamente nada. Tudo que eles precisam, eles sabem fazer. A única coisa que eles precisam da gente é respeito. Que bonito isso. Se a gente conseguir respeitá-los, pronto, eles vão viver tranquilos. Eu acho que essa exposição, se ela chegar nesse ponto, ela cumpriu o objetivo dela. Mireles, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela exposição. E eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Então, que a gente é que agradece em nome dos parentes, como eu chamo. Tá? Obrigado mais uma vez. De nada. O Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.